Olá pessoal, vamos dar início à nossa videoaula 2 da disciplina de Transformadores Elétricos da UFSJ. Nessa videoaula, vamos entender os princípios de funcionamento do transformador do ponto de vista magnético, induções de tensão. O transformador é basicamente um dispositivo baseado no acoplamento magnético entre duas bobinas colocadas sobre um mesmo núcleo. Então, para isso, vamos considerar, para entender o princípio, vamos iniciar os estudos considerando uma única bobina. Tá? Essa bobina, com N1 espiras, ela é adicionada sobre um núcleo magnético. Depois a gente vai falar sobre as propriedades desse núcleo, tá? E essa bobina, ela é alimentada por uma tensão V1 e ao ser alimentada por uma tensão V1, uma corrente I1 vai percorrer essa espira. Essa tensão V1, ela, no caso em estudo, ela é senoidal. Ela deve ser variante no tempo. Então, aqui a gente tem uma tensão V1, representada aí pelo seu módulo V1, a magnitude dela, tá? E uma senoide, um seno, lembra, em que a frequência ômega é 2πf, sendo F a frequência em Hz da tensão senoidal. No Brasil, aí 60 Hz. Considerando que a bobina é percorrida por uma corrente, I1, também senoidal, porque a tensão que deu origem a essa corrente é senoidal, então, pela regra da mão direita, a gente vai ver que um fluxo φm de T vai ser induzido aí nesse núcleo, nessa direção, tá? E vai percorrer toda essa extensão do núcleo magnético. Esse fluxo também de natureza senoidal, mais à frente a gente vai ver a expressão dele, tá? É suposto que não ocorram dispersões de fluxo na bobina de N1, tá? Isso quer dizer o quê? Que dispersões que, pelo ar, por exemplo, de fluxo que ocorreriam nessa bobina, a gente está desprezando. A gente está considerando que todo o fluxo vai ser concatenado nessa bobina, vai percorrer um núcleo ferromagnético. Tá? De acordo com a lei de Faraday, a gente sabe que ao passar um fluxo nessa bobina, uma força contra-eletromotriz E1 vai ser induzida nessa bobina. Lembrando, a tensão V1 senoidal dá origem a uma corrente senoidal que percorre essa bobina. Uma indução de fluxo ocorre, uma criação de fluxo ocorre, que vai induzir uma força contra-eletromotriz E1. E como que a gente calcula essa tensão E1? Ela é dada pela equação lá da lei de Faraday. Ela vai ser calculada pela a derivada do fluxo, a variação do fluxo, φm, vezes o número de espiras dessa bobina. Então, essa tensão E1 aqui vai ser calculada dessa forma. E daí a gente observa a importância de ter um fluxo variante no tempo. Se o fluxo não fosse variante no tempo, uma tensão não seria induzida, ela seria zero, porque a derivada de um fluxo constante, contínuo, não é zero. Por isso
A alimentação do transformador não pode ser com corrente contínua, tem que ser com uma corrente senoidal variante no tempo. Tá? E a relação entre a tensão V1 de alimentação e a força contra-eletromotriz E1, que é induzida pelo fluxo percorrendo na bobina, a relação está demonstrada nessa figura. Né? V1 tem que ser igual a E1 em regime permanente. Tá? Voltando na expressão do fluxo magnético, qual seria essa expressão? A gente já sabe que ele vai ser senoidal, mas como que a gente pode calculá-lo? Para isso, a gente tem que lembrar que V1 é V1, grandão aqui, a magnitude, vezes um seno de ômega t. Tem que lembrar que a relação entre a tensão de alimentação e a força contra-eletromotriz e a expressão que permite o cálculo dessa força contra-eletromotriz. Com essas expressões, a gente consegue chegar à expressão aqui representada. Tá? Então, fica para casa a dedução dessa expressão do fluxo, a partir das anteriormente apresentadas. Ok? Bom, e qual seria o circuito magnético? Como a gente poderia representar o circuito magnético dessa configuração à esquerda? Né? O circuito magnético é composto aí por forças magnetomotrizes, certo? E por relutâncias magnéticas. A relutância ela mediria para nós a resistência à passagem de fluxo. Fazendo uma análise, uma analogia com circuitos elétricos, a força magnetomotriz seria representada por uma fonte de tensão no circuito CC e a relutância por uma resistência, ok? E a corrente que percorreria esse circuito é o fluxo magnético. Então, aqui a gente representou o circuito magnético associado a essa configuração aqui, uma bobina sobre um núcleo ferromagnético. Como então a gente poderia calcular a força magnetomotriz? Lá da teoria eletromagnética, conversão de energia, a gente sabe que essa força magnetomotriz é dada pelo produto do número de espiras vezes a corrente. Então, o número de espiras, N1, vezes a corrente I1, é a força magnetomotriz. E a relutância? A relutância ela é dada pelos seguintes parâmetros. Se nós considerarmos, vou desenhar aqui, o nosso núcleo ferromagnético. Bem, a gente tem o comprimento, ela é dada por L sobre μs, onde L é o comprimento magnético percorrido por esse fluxo, quer dizer, o comprimento médio do caminho que o fluxo percorre, né, corrigindo a minha expressão anterior, está associado aqui, né, a esse caminho. μ é a permeabilidade magnética do núcleo. Essa permeabilidade é uma propriedade associada aí ao núcleo, né, aos elementos físicos que o compõem. E S é a seção transversal. A gente fizer um corte, né, a gente vai ver que esse fluxo aí tem uma seção transversal. Tá? Então, a gente tem aqui a expressão da relutância. Equacionando o circuito magnético, a gente tem que a força magnetomotriz N1 em 1, ela vai ser igual ao produto da relutância vezes o fluxo magnético. É interessante observar que toda a força magnetomotriz desse circuito, ela está sendo usada para magnetizar o núcleo.
Ou seja, ela está sendo utilizada para criar o fluxo magnético. Lembrando aí que a gente não tem nenhuma outra força magnetomotriz, nem perdas de dispersão de fluxo. Então, toda a corrente, né, a gente tem aqui, né, a força magnetomotriz N1 em 1, e toda essa corrente I1 é utilizada, está associada àquilo que a gente chama de corrente de excitação do circuito magnético. Então, N1 em 1 a gente pode escrever que é igual a N1I de excitação. Ou seja, toda a força magnetomotriz está associada à criação do fluxo magnético que percorre o núcleo. Tá? Então, a gente viu aí, até agora, o equacionamento do circuito magnético do núcleo, a importância de ter uma tensão senoidal alimentando o transformador. E agora a gente vai entender o princípio básico de um transformador. Vamos conectar, além da bobina N1, com N1 espiras, né? Vamos chamar a bobina N1, bobina N2, tá? Para ficar mais fácil. A gente vai, do outro lado do núcleo, adicionar uma bobina N2. Então, agora a gente tem o quê? Duas bobinas acopladas por esse núcleo ferromagnético. Ao lado 1, que é ligado a uma fonte, a gente dá o nome de primário. Ao lado 2, que vai ser ligado a uma carga, a gente dá o nome de secundário. Essas expressões depois vão, né, a gente vai acostumando, mas o primário é o lado, né, o terminal que recebe energia, e o secundário é o que entrega a energia. Então, a gente tem o quê? Tanto o primário quanto o secundário acoplados magneticamente. Observe que não existe ligação elétrica nesse tipo de transformador que a gente está considerando. Mais à frente a gente vai ver outras configurações, ok? Então a gente tem o quê? O primário acoplado com o secundário pelo núcleo magnético. Então ocorre a transferência de potência e energia, vai ocorrer do primário pelo secundário pelo acoplamento magnético que existe entre essas duas bobinas. Então, um transformador nada mais é que uma máquina elétrica. Observe que ele é uma máquina elétrica estática, não tem parte rotativa, na qual o primário e o secundário estão magneticamente acoplados. Então, lembrando novamente que a tensão primária de alimentação ela deve ser senoidal, ela deve ser variante no tempo, para que a gente tenha aí uma tensão senoidal também variante no tempo. Então, a gente tem uma tensão senoidal no primário e uma tensão senoidal no secundário. Então, é isso aí, pessoal. Na próxima videoaula, a gente vai estudar aí a operação do transformador a vazio e em carga, tá? Isso aí são os próximos passos para a videoaula 3. E fica aqui registrado, né, os direitos e voz de imagem de acordo com a resolução da universidade para o ensino remoto. Obrigado e até mais.